É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando com Mônica Figo. A Mônica é artista plástica, mas não foi sempre assim. Quer dizer, eu acho que ser artista plástica é uma coisa de nascença, não é verdade? Mas antes a Mônica era despachante aduaneira, é verdade? Despachante aduaneira. Quer dizer que a despachante aduaneira que virou artista plástica? Como é que é essa história? Conta pra gente. A vida de despachante é bastante estressante, né? É complicado, são terminais de container, Cubatão, Vicente de Carvalho, a gente tinha que andar por isso tudo, né? Desembaraçar carga, e é na chuva, é no sol, é do jeito que dá, né? E eu tenho 3 filhas, né? E as minhas 3 filhas, nesse momento, estavam meio que saindo da fase da adolescência, e a mais nova ainda era adolescente. Então, acho que demandava um cuidado um pouco maior, né? Uhum. E o trabalho como despachante, às vezes você tem que estar no terminal antes das 7 da manhã. Nossa! E às vezes, enquanto não libera, não carrega, o caminhão não vai embora com a mercadoria liberada, é 7, 8 horas da noite. Uhum. Então, tem um momento, e é muita burocracia também, são muitos órgãos, né, públicos que a gente tem que visitar. E aí realmente estava ficando difícil. E com 3 filhas e... Desde pequenas, quanto tempo você ficava na rua? Eu trabalhei sempre, né? Então, a minha filha mais nova, na época que eu parei de trabalhar, ela estava com 13 ou 14 anos, e eu trabalhava desde que ela tinha os 2 anos. E trabalhei desde a primeira também, né? Eu já trabalhava quando engravidei. Então, ter a terceira, ainda continuar trabalhando, não era fácil. Mas meu marido trabalhava em São Paulo. Uhum. Então, não tinha, né? Não tinha mesmo que ter... Eu tinha que estar ali perto. E aí, o que aconteceu na sua vida que fez você mudar de atividade? Vamos dizer assim. Olha, na verdade, desde pequena, eu sempre gostei. Eu sempre estive ligada a algum tipo de trabalho manual, alguma coisa, pintura, desenho. Eu gostei muito. Uhum. Eu fiz um curso quando era criança, que meu avô patrocinou na época, numa escola de arte que tinha na Tolentino Filgueiras. E aí fiquei assim, mais de 6 meses, só no carvão. Aí um dia eu falei pro meu avô, pô, tá muito chato, tá muito monótono, né? Não vou mais fazer esse curso. E aí fui fazendo outras coisas. Quando a minha primeira filha nasceu, a decoraçãozinha, recorte de florzinha, tudo, e ela faz aniversário em setembro. Uhum. Então, o tema do aniversário sempre eram flores, e aí fazia aqueles recortes. Eu sempre gostei, na verdade. Uhum. A minha escola, eu estudei na escola pública, eu estudei no Canadá, e eu tinha aula de artes. Uhum. Então, a gente aprendia isso desde o começo. Depois, quando eu fui para uma outra escola chamada Oswaldo Cruz, não sei se você conheceu. Conheci, eu fazia claro. Justamente o curso de desenhista de arquitetura. Uhum. Então, eu sempre gostei dessa... Você sempre teve jeito para desenho? Sempre tive muita curiosidade por esse lado também. Uhum. Eu cheguei a prestar vestibular para arquitetura. Uhum. Na época, eu não passei, eu passei para ciência. Meu pai falou assim, não, faz ciências, já que você passou, faz... Mas não aguentei um ano, fiz um ano só de faculdade e não consegui. Aí me casei, engravidei, tive filha e aí comecei a trabalhar. Meu pai, meu irmão, meu marido sempre foram meio ligados. Meu avô era despachante aduaneiro. Então, assim, eu nunca imaginei que ia entrar nessa área. Mas por um acaso, acabei entrando e acabei virando despachante também. Porque quando eu comecei a trabalhar, não era despachante. Então, é bacana, sabe? Na verdade, ali você mexe com muito papel, mas é interessante, né? É mais ou menos que nem uma tela que acontece comigo. Eu gosto muito do antes e o depois. Eu sou viciada em antes e depois. De decoração, de construção, de obra, inclusive de pessoas. Adoro a mudança. Uhum. E eu acho que a papelada, né, quando você pega no despacho, por exemplo, você pega aquele monte de papel, você fala assim, não sei, como é que eu vou desenrolar isso? Você desenrola, na verdade, você está resolvendo um problema que é o que você faz numa tela. Você resolve um problema, uma desembaraça uma carga, faz tudo isso. E desembaraça um quadro também, porque até para isso a gente tem que estudar, você tem que tomar informações. Então, acho que, na verdade, eu sempre gostei muito do antes e depois. Era aquela papelada toda misturada e, de repente, está indo embora. O depois é a hora que livrava todo o trabalho que dava, né? Mas você vai contar para a gente, vai ter que ser
eu quero entender o que aconteceu com você, que você, de repente, desiste do despacho aduaneiro e vai para ser artista plástica, vamos dizer assim. Eu acho que, na verdade, eu acho que é o estresse. Quando o trabalho como despachante começou a ficar bastante pesado, e aí para liberar um pouco a atenção, eu comecei a comprar essas revistinhas de banca de jornal, que ensinava a fazer mosaico, ensinava a fazer dobraduras, coisinhas assim de decoração, artesanato. Aí fui fazer um curso de mosaico em São Paulo no final de semana. E aí acho que aquilo me deu, fui numa escola bacana que tinha lá em São Paulo, era um dia inteiro de curso só para aprender a fazer mosaico, cortar as pecinhas, montar, né, tal. E aquilo, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar em despacho, eu quero fazer isso. Comecei a fazer umas montagens por conta própria, mas aí eu percebi que estava precisando de uma atenção melhor, de estudar um pouco mais sobre isso. Aí conversei com meu marido, falei, não está dando, não estou conseguindo por causa do trabalho. Ele falou assim, então para. Nossas filhas já estão maiores, já não maiores de idade, mas já são crescidas, né? Vai fazer o que você gosta. Não der certo, você volta a trabalhar. Aí foi o que eu fiz. Eu, em uma semana, pedi as contas do trabalho e falei, não está dando, mas... Eu quero que você conte para a gente qual foi a reação da sua família, mas vai ser depois do nosso intervalo. Ok. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Um dos principais problemas de condomínio é a inadimplência e a gestão desse tema dentro do condomínio pelo síndico. Muitas pessoas me perguntam, quando vão ao atendimento, ou às vezes até mesmo na rua, como é que faz para gerenciar a inadimplência? O síndico pode abater valores que são devidos? Qual a quantidade máxima de parcelamento? Tem alguma legislação? O que fazer? Na verdade, quando a gente escolhe um síndico ou uma síndica, nós estamos escolhendo um administrador da nossa comunidade, do condomínio, seja ele residencial, comercial ou misto, e é ele que vai ter que fazer todo esse entrelaçamento de situações. Ele tem condição sim de fazer abatimentos, fazer parcelamento, mas ele não pode esquecer que ele vai ter que prestar contas de todos os seus atos perante a Assembleia Condominial. Então, se a Assembleia Condominial não entender que aquele parcelamento, aquele abatimento foram convenientes ao condomínio, pode ocorrer a não aprovação da prestação de contas, ou mesmo até a destituição do síndico, se for uma situação mais extrema. Então, síndico, cuidado, preste bem atenção naquilo que você vai fazer em termos de acordo, porque tudo aquilo que você fizer para um condômino, os outros terão também direito a fazer isso. A legislação atual permite que você faça acordo extrajudicial, que é feito lá as condições do pagamento, qual é o valor principal, se há incidência de multa, quantidade de parcelas, data. Isso é um título extrajudicial, ou seja, se não houver cumprimento, poderá ser feita a execução e a penhora de bens para a garantia disso. Mas sempre verifique a possibilidade de um acordo com menor prazo de extensão. O que a lei fala é que nesse tipo de situação, o que o próprio devedor já tem é pagar 30% do principal e parcelar em 6 vezes. Então, fique atento, nos procure, entre no canal do YouTube, Sicom e você. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Minha convidada é Mônica Figo, mas antes, confira as dicas de viagem de Priscila Vergara.
Priscila, é possível a gente fazer intercâmbio na terceira idade? Esse é um ótimo tema para a gente conversar, porque quando a gente pensa em intercâmbio, logo vem na cabeça adolescentes, né, pessoas mais novas. Sem dúvida. E é uma coisa que vem mudando nos últimos anos, porque a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. E com isso, antigamente a gente imaginava os avós preparando comida em casa e basicamente não tinha muitas funções. Mas hoje em dia, as pessoas mais idosas estão procurando atividades não só para aprender um novo idioma, mas para ter novas experiências. Então, uma dica legal é que a pessoa da terceira idade que queira fazer o intercâmbio, procurar uma agência especializada onde ofereça esse tipo de pacote de intercâmbio para a terceira idade, porque eles já têm programas para as pessoas fazerem, além de estudar um idioma, que pode ser muito além do inglês, alemão, seja que país a pessoa escolha, mas que agregue atividades de experiência, como, por exemplo, na Argentina, aulas de tango. Ah, que legal. E você pode, se for na Itália, fazer um curso gastronômico também. Então, você consegue aliar, aprender novas coisas por prazer e não obrigação. Fazer uma língua no exterior, uma coisa assim. Exato. E além do que a pessoa agrega uma experiência e não tem aquela cobrança de precisar aprender o idioma por causa do mercado de trabalho. Na verdade, ela vai mais porque ela tem aquele desejo de, às vezes, aprender aquele idioma ou de, muitas vezes, experimentar uma cultura e agregar uma experiência dentro daquilo. Seja um curso de vinhos, ou a aula de tango, ou seja qual for a dança da cultura local. Então, e hoje não tem mais esse tabu de idade. A pessoa querendo fazer um intercâmbio, ela não precisa temer, porque quando ela chegar lá não vai ter só adolescente, não vai ter só gente nova, ela vai conseguir, indo nessas agências, arrumar um intercâmbio de acordo com a idade dela e com os gostos que ela tem. Muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Priscila. Me conta qual foi a reação da sua família quando você pediu as contas da parte de despachante aduaneiro. Olha, meu marido, minhas filhas foram super a favor. Causou um pouco de estranheza nas pessoas, porque o meu pai, inclusive, na época, ele falou assim, mas agora, depois de velha... Porque tá ficando louca? Porque acho que eu estava tão bem na empresa onde eu trabalhava, digamos assim, financeiramente, eu tinha um sucesso, né? Porque eu trabalhava numa empresa super boa, tal, então tinha um retorno financeiro daquele trabalho que eu tinha. Mas aquilo era muito cansativo. Então, minhas filhas foram as primeiras a me dar um apoio, maior apoio, inclusive. A mais velha já estava fazendo faculdade em São Paulo. E até por conta de eu fazer curso de artes plásticas, ela, mãe, eu tô com uma saudade de Santos. Ela morava em São Paulo. Já que você está estudando, faz um quadro para mim, né? Faz alguma coisa para colocar nessa parede aqui que está muito vazia. Então, aí eu já tinha várias fotos. Eu sempre gostei de fotografia, nunca fui muito boa fotógrafa, mas sempre gostei muito de registrar imagens. Eu já tinha várias fotos de Santos, né, da cidade, dos prédios, né? Aliás, as suas obras são maravilhosas. Obrigada. Né? O pessoal vai começar a ver aí, já está vendo na nossa telinha, são muito bonitas. Então, e a minha inspiração realmente no meu modo de trabalho é a cidade de Santos. Talvez até porque eu nunca tivesse sido uma fotógrafa assim muito boa. E aí eu acho que no pincel e na tinta, para mim, eu acho que eu resolvia melhor as imagens que eu fotografava para colocar na tela. Então, acho que depois que veio esse quadro que eu fiz para minha filha com os prédios tortos, né, da cidade, aí eu comecei a achar aquilo, o resultado ficou muito bom, né? Então, vou tentar. Aí fui tentando outros, aí me chamaram para uma exposição, e daí eu falei, virei artista, né? Virei artista, larguei a papelada e consegui virar artista. Agora, vamos ver se isso vai funcionar, né? Porque na verdade, a primeira fase que a gente, quando muda de trabalho, muda radicalmente, que nem será que eu vou conseguir me sustentar com isso, né? Será que isso vai dar um retorno financeiro? Mas acho que na verdade, nos 2 primeiros anos, a minha preocupação nem era tão essa. Como a gente tinha ainda, eu tinha uma poupança, até por conta do trabalho mesmo, do fundo de garantia, essas coisas que a gente recebe quando sai.
eu não tinha muito tempo para me preocupar ainda com retorno financeiro. Eu estava investindo naquilo que eu queria fazer. Então, realmente foram 3 anos de curso em São Paulo, na Escola Pan-Americana. Você começou o curso depois que você já estava já tinha parado produzindo de trabalhar. a sua arte? Não. Eu fui fazer o curso, eu fiz um curso de ateliê aqui em Santos. Tá. A professora chama Débora, ela dava aulas na casa dela. E aí eu gostava daquilo, mas na verdade a gente reproduzia muitos trabalhos, né? E eu queria aprender a montar um trabalho, eu queria saber montar um quadro. Porque a gente não é só você... Por exemplo, quando você tem aula em ateliê, no começo ela te ensina só técnica. Então você pega um quadro antigo que você dos artistas conhecidos para você tentar fazer alguma coisa parecida. Isso era bacana, mas eu queria um pouquinho mais. E a escola de arte deu uma visão geral, né, do que é. Não é apenas reproduzir o que tem, é você sentir o que você quer colocar para fora. E no meu caso eram as imagens da cidade que eu não conseguia fazer talvez com as fotos, eu tentei, né? Estou tentando ainda. Quais foram os maiores desafios, vamos dizer assim, que você encontrou? Você vai contar para a gente no nosso próximo bloco desafios, dificuldades que você encontrou e encontra nessa mudança, né? Porque, na verdade, é uma mudança de profissão, na verdade. Mas, segura aí. Ouça agora uma dica da cirurgia dentista Elizabeth Gaspar, falando sobre saúde bucal. Olá, hoje eu vou falar sobre a fluorose. Fluorose se dá pela ingestão em excesso de flúor, né? Principalmente onde já tem água de abastecimento fluoretada e a pessoa ingere ou devido à pasta dental, fica engolindo pasta dental ou alguma outra substância que tenha flúor e fica ingerindo a associação com a água que já é fluoretada, tá? Quando os dentes estão se formando, é que elas aparecem. Ou seja, linhas esbranquiçadas no dente, manchas esbranquiçadas nos dentes. Geralmente essas manchas é similar do mesmo dente de um lado para o mesmo dente do outro lado, tá? E também manchas acastanhadas. Essas manchas acastanhadas são as piores, né? Porque elas deixam os dentes mais frágeis, sendo acometidos a maiores desgastes, tá? Deu fluorose no dente descido, não quer dizer que vai ter no dente permanente. Não passa de uma dentição para outra, mas tem que ficar ligado, tem que ficar de olho. Já tem no dente descido, então, opa, o que está acontecendo aí? A criança está ingerindo flúor demais, né? Então, tem que ficar ligado. Os pais têm que sempre acompanhar a higienização da criança para ver se ela não está engolindo a pasta. Pasta fluoretada para a criança, desde que ela saiba já cuspir, não fica engolindo, tudo bem. E tem que ser a dose de acordo para a criança, ou seja, pasta específica para a idade da criança. Fico à disposição, qualquer dúvida, e até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Mônica Figo, mas antes confiro uma dica do designer Eloy Oliveira. O que vamos falar hoje, Eloy? Persiana. Persiana, eu sou apaixonado por persiana. Até porque a persiana ela faz um filtro solar, né? Então, ela não tira a luminosidade do ambiente. E você pode misturar, como no outro programa nós vimos no Living, uma cortina de linho num ambiente. E neste ambiente, que é um escritório, né, com uma sala de televisão,
a gente coloca um elemento mais clean, mais limpo, porque é um outro tipo de janela. E o movimento dela é um movimento horizontal, então ela vai subir e descer, né? E ela também tem uma característica de um tecido. Então, você olha para ela, ela não tem um efeito com uma característica sintética. Ela te remete muito a um elemento natural, a um linho que você consegue visualizar externamente, né? E essa luz vai entrar já filtrada, deixando o ambiente claro, né? Sem que o sol queime as suas coisas. Então, Ela é muito bonita. Ela é muito charmosa, vale muito a pena como um produto. É mais uma opção para vestir janela. Muito bonita. Que Muito bom. obrigada. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Obrigada, Eloy. Mônica, então quais foram os desafios e dificuldades que você encontrou? Um dos desafios foi até pessoal meu, porque eu sou de uma época, nasci, tive aula de artes e tudo, mas a arte na minha época era a folha verde, o tronco é marrom, a grama é verde, o céuzinho é azul. E aí, isso daí, na verdade, para mim, eu aprendi, mudou a minha imagem desse método de conceber um trabalho depois que eu fui fazer o curso de artes plásticas, porque as pessoas, a gente tem uma criação um pouco, não a criação, mas a educação artística na época era muito fechada, né? Então, você não tinha muito como se libertar. E aí eu comecei a aprender, acho que talvez até por isso, esse foi um dos grandes desafios. E o primeiro quadro que eu fiz era todo preto e branco. Aí, puxa vida, se eu aprendi daquele jeito tão acadêmico, por que eu fui fazer um quadro preto e branco? Eu não sei também, não sei te explicar por que foi isso. Mas eu acho que tem muito a ver com luz, né? Com luz e sombra, que é uma das coisas que eu utilizo muito no meu trabalho. Então, acho que esse foi um dos grandes desafios, conseguir abrir a cabeça para não fazer sempre o tronquinho marronzinho, o mar sempre da mesma cor. Tanto que o meu quadro é uma sequência, são nuances de preto. Eu só uso a tinta preta, na verdade, a maioria das vezes nos quadros grandes a óleo. Esse é um dos desafios. O outro é, será que as pessoas vão gostar? Porque todo artista tem um lado muito pessoal, né? Vaidoso. Sim, né? Você sim. quer que as pessoas gostem do que você está fazendo, além de você estar gostando. Então, acho que esse é o grande desafio. Quando você gosta do que você faz e as pessoas também gostam. Às vezes não dá certo, né? Mas aí eu fiz a minha primeira exposição, fui convidada para uma Santos Art Decor e para um espaço maravilhoso que tinha lá, uma galeria de arte, na verdade. E isso, para mim, já foi um orgulho ser convidada. Aí, puxa, primeiro quadro que eu vendi foi nessa exposição. E aí eu pensava assim, eu liguei até para o meu marido, falando assim, não acredita, vendi um quadro. Porque a gente quer expor o trabalho. Claro. Normalmente você não vai com a intenção já de vender tudo. A venda é uma consequência, né? Aí eu falei, não acreditei. Falei, vendi um quadro. E, putz, a venda foi inclusive para Irene Torre, né? Querida, que realmente deixou a vida da gente colorida. E isso daí foi na semana seguinte, no final da exposição, eu fiquei 3 ou 4 dias em exposição. Eu levei acho que 8 quadros, eu já tinha vendido 4. E aí eu falei, gente, eu acho que de alguma forma eu acertei. Alguma coisa deu certo. E aí eu comecei a entender que as pessoas, os santistas, têm uma paixão enorme pela cidade. As pessoas não estão, algumas não moram mais aqui, moram em São Paulo, mas querem ter alguma coisa de Santos. Muitos têm fotografias, mas acho que ter um quadro começou a ser uma paixão mesmo. E para mim foi, quer dizer, foi um desafio. Essa primeira etapa eu consegui vencer. Aí o outro desafio é como é que eu vou fazer para não fazer sempre a mesma coisa. Porque a minha Onde você busca inspiração? Então, na cidade. O que eu comecei a fazer, bom, meu tema ainda é a cidade de Santos. O que eu comecei a fazer foi modificar o meu material. Porque são lindas. São lindos os quadros. Então eu comecei, uma das coisas que na época eu achei engraçado, que me chamou a atenção, até porque as pessoas falavam assim, nossa, mas onde é que é isso? Não, isso daí não é o Canal 3. Não, esse não é. Não, eu falei, é o Canal 3, gente. Isso aqui é uma reprodução de uma foto. Eu mesma fotografo os quadros que eu pinto. Em raras exceções, o cliente
me dá uma foto que é dele, que ele gostaria, mas em geral são todas fotos que eu mesma faço. E aí as pessoas começaram, mas não é possível. É a foto antiga? Não, eu falei, não é foto antiga, não. Eu fotografei essa semana, ou fotografei há um mês passado. Então, acho que dá esse olhar também, porque a gente está aqui todo dia, a gente passa pela praia, e não vê. Às vezes está do teu lado, aquela imagem linda, aquele momento. Por exemplo, porque eu sou apaixonada pelo chapéu de sol, essa árvore que cobre a gente aqui. E ela está num momento em que algumas estão com umas folhas vermelhas de um tom e elas vão cair, né? Para chegarem novas. E a tonalidade do vermelho do chapéu de sol com o céu azul que a gente tem tido ultimamente é outra foto. Aí eu comecei a fazer as aquarelas para tentar pegar essa mudança, porque eu estava sempre só na paisagem. Aí para tentar pegar esses detalhes. E fiz alguns trabalhos bacanas também com aquarela. Dica final. É uma pena, já estamos no finalzinho. Então, para quem quer mudar, eu acho que primeiro tem que começar a procurar o que está dentro de você. Então, eu gosto de gastronomia. Faça um curso de gastronomia. Não é só fazendo em casa. Você começa a descobrir que existem técnicas e que aquilo que você já gostava vai ficar melhor ainda. Eu acho que, ou qualquer outra profissão, né? Você faz uma coisa, você tem que começar. Claro que dá cabeçada, tem coisa que você faz que você mesmo não gosta, mas vai ter um momento em que você vai falar, gente, tô conseguindo, né? Tô conseguindo isso. Muito legal. Foi muito bom falar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Super feliz. E na semana que vem, eu estou aqui recebendo a Neuza Dutra, que faz parte da ONG GPH, Grupo de Pais de Homossexuais, e o programa está muito legal. Não deixe de assistir. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.